Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mandy e aqui a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos e o que mais der pra falar a gente vai falando e esse bolo vai sempre crescendo. E vamos falar de Mestres do Universo. Pois é, o filme Mestres do Universo, a nova aventura do He-Man, teve sua premiere essa semana, seu tapete vermelho, e foi um sucesso, gente. Vou dizer para vocês que foi bombástico essa premiere. Se você curte o nosso conteúdo, dá aquela força pro canal, curte, comenta e compartilha para ajudar a gente e considere se tornar um apoiador aqui no link que está aqui. E o filme realmente trouxe, assim, várias questões interessantes dessa premiere. Nós tivemos a resposta de uma coisa que a gente estava em dúvida e a premiere teve suas fotos aí espalhadas pela internet e foi bombástico, gente. Foi uma coisa assim que realmente eu acho que os fãs não estavam esperando. E ela aconteceu lá no TCL Chinese em Los Angeles, né, um cinema icônico de Los Angeles, em que eles construíram o castelo de Grayskull na porta do cinema. Porém, não foi simplesmente na porta do cinema ali. Não, eles construíram em volta do cinema. A porta do cinema virou a porta do castelo. É algo do tamanho do prédio do cinema. Não foi algo pequeno, foi algo grande. As fotos mostradas são assim, nossa, realmente a Amazon MGM investiu nesse tapete vermelho. E foi algo que deixou os fãs de queixo caído. Atraiu muita atenção, várias contas no Instagram compartilharam essas imagens do castelo de Grayskull e realmente foi algo impactante. Aqueceu o coraçãozinho dos fãs. E presente, óbvio, presente nessa premiere estava o elenco. Nós tivemos lá Nicolas Galitzine, nós tivemos a Camila Mendes, o Idris Elba, todos os outros que estavam lá. Eu, curiosamente, não vi menção ao Jared Leto, então eu acho que ele estava lá. Até porque o personagem esqueleto do Jared Leto está sendo muito bem recebido. As pessoas que já viram o filme na premiere falaram que o Jared Leto arrebentou como esqueleto. O que... pode-se dizer que ele até faria um bom papel, porque o esqueleto é um vilão, que ele é megalomaníaco, ele é um vilão espalhafatoso, ele é um vilão arrogante, extremamente teatral. Pro Jared Leto vai cair que nem uma luva, né? E o pessoal tá elogiando bastante a performance do Jared Leto como esqueleto. Eu tô curiosa para ver, admito isso. E presente na premiere estava o ator Dolph Lundgren, o He-Man do filme anterior, lá dos anos 80, aquele antigão. Ele estava lá, teve uma foto até bem legal, que ele tirou junto com o Nicolas Galitzine, o He-Man atual, em que os dois estão segurando a espada do poder, né? Ficou bem legal a foto. E óbvio que a imprensa caiu em cima, porque a gente sabe que é comum você fazer uma homenagem, né, no tamanho da franquia de Mestres do Universo, você homenagear o elenco anterior. Por que não? Mas a pergunta que ficou foi, poxa, você está aqui para homenagem ou você está no filme? Porque essa é uma pergunta que nós não tínhamos uma resposta definitiva, até porque ele mesmo, em todas as entrevistas que ele deu sobre o filme, ele deu a entender que ele poderia estar no filme ou que ele estava envolvido no projeto. Mas ele não falou se ele participaria do filme, se ele seria um produtor executivo, ele não falou nada disso, ele só falou que ele estaria envolvido no projeto. Eu estou envolvido no projeto e tal, um projeto assim, um investimento muito grande, beleza, mas você tá no filme? Ele nunca respondeu diretamente. Lá no tapete vermelho, ele tirou essa dúvida. E ele disse exatamente: estou nele. Tenho um papel pequeno em certo momento do filme, quando ele precisar, ele que ele se refere ao He-Man do Nicolas Galitzine. Quando ele precisa de um conselho crucial, eu apareço e dou a ele, quando ele mais precisa. Há rumores
de que o papel que o Dolph Lundgren vai interpretar, isso são rumores, a gente ainda não tem confirmação, mas logo logo alguém vai falar. O papel que ele interpreta no filme seria o do Rei Grayskull, o primeiro portador da espada do poder. E que talvez seja ele que apareça no momento ali que o Adam ou o He-Man precisa de um conselho e ele vai aparecer para ajudar. O Dolph Lundgren, ele falou mais uma coisa. Ele disse: foi surreal trabalhar nisso, porque foi como conversar com uma versão mais jovem de mim mesmo. Se ele estivesse referindo isso em questão de personagem, então ele é o Rei Grayskull. Há uma grande possibilidade de que os rumores estejam certos, e eu ainda vou frisar que são rumores, que a gente ainda não teve a confirmação oficial, mas há uma grande possibilidade de que ele realmente seja o Rei Grayskull, que está vendo ali a sua versão mais jovem, né? A sua versão He-Man mais jovem, e ele está dando um conselho para ele. Isso seria bem legal, eu quero muito ver essa participação do Dolph Lundgren no filme, e animou bastante os fãs. Pode ser que o rumor esteja certo. Uma outra coisa que ferveu depois dessa premiere foi o quê? Um trailer final que foi divulgado do He-Man. Esse trailer, eu vou até deixar a descrição, o link aqui nos comentários. E é um trailer que ele trouxe algumas imagens que a gente ainda não tinha visto. Ele não muda, assim, a questão do que a gente sabe da história é isso mesmo. O esqueleto fez um ataque maciço no passado, acabou virando a Batalha da Guerra, o Adam acabou sendo mandado para a Terra junto com a Espada do Poder e acaba se separando dela, e aí ele leva ali, pelo que disseram, 15 anos atrás da Espada do Poder na Terra, né, vivendo entre os humanos, tendo uma vida, entre aspas, normal como humano, mas ele nunca esqueceu quem ele era. Ele sabe de Eternia, sabe de tudo, até que ele encontra a Espada do Poder e consegue retornar a Eternia. Então, beleza. Isso aí é o que a gente sabe. Ok. Então o trailer não muda nada do que a gente sabe ali. O que ele traz ali é confirmação de imagens de personagens que a gente tinha visto muito rapidamente no trailer. Ou que a gente ainda não tinha visto, como, por exemplo, a feiticeira da Morena Baccarin. Ela aparece na sua forma de águia, conversando com ele na floresta, no que dá a entender numa cena de ação. Ela está falando alguma coisa para ele. E ela também aparece o rosto dela mesmo, de perfil. E ali você vê um pouquinho da tiara, da feiticeira e tudo, do design dela. Você tem ali aparecendo, né, bem focado o rosto, o Mandíbula. O Mandíbula apareceu muito rápido nos outros trailers, a gente sabia que era ele, mas agora tem o rosto dele mesmo. Esqueleto aparece pra caramba no trailer. Nós temos uma cena da Teela e do Adam cavalgando o Pacato. Não é o Gato Guerreiro, é o Pacato. E nós temos um momento de fala que estão atribuindo no trailer a ser o Pacato narrando, o Pacato falando. Você tem a imagem dos mestres, né, chegando lá em Eternia, aquela imagem que a gente viu. A nave, todos eles descendo da porta da nave e o Pacato falando no fundo. Temos a cena deles cavalgando o Pacato. Temos a cena em que o Adam está preso lá numa prisão em Eternia, onde tem outras pessoas na cela. E ali você tem ele falando com Mekaneck. O Mekaneck tem close do rosto do Mekaneck, então a gente vê bem o Mekaneck. Ariete. Ele tá falando, o Ariete é quem tá de frente para ele, falando com ele, dizendo, eu lembro de você. E o Fisto. O Fisto tá aqui desse lado dele. E você tem um close depois do rosto do Fisto numa batalha. Então, mostra bem os personagens. Você tem também uma imagem bem legal no final do trailer. Para tirar qualquer dúvida, He-Man cavalgando o Gato Guerreiro, empinando o Gato Guerreiro com a espada para cima. Dizem que aquela ali é uma das imagens finais do filme. Até pode ser, né? Parece um fecho, porque lá atrás dele, lá no fundo, dá a impressão de ser o palácio, Eternia e tudo mais, e ele ali em destaque. Pode ser a última imagem do filme, mas ele está cavalgando o Gato Guerreiro. Isso aí também ficou bem legal. Assistam o trailer, vale a pena. Meu coraçãozinho de fã ficou aquecido. E também
também tivemos um rumor, né, que foi surgindo aí. Ah, mas será que vai ter uma continuação? Um He-Man, um segundo filme de He-Man? Alguém falou sobre isso. Falaram mesmo, a verdade é que falaram. Nós tivemos uma entrevista dada pelo diretor Travis Knight ao Screen Hunt, lá durante o Tapete Vermelho e tudo mais. Travis Knight, o próprio diretor do filme, abriu uma porta sobre isso. Por quê? O que o diretor Travis Knight exatamente falou? Ele disse que se o filme tiver um bom desempenho nas bilheterias e isso justificar a aprovação de uma sequência, ele quer explorar mais a fundo os personagens, principalmente Adam. Entenda bem, ele já está falando que está condicionado o He-Man 2 à bilheteria, eles já estão de olho nisso, então tem uma ideia, provavelmente já deve ter até um rascunho de roteiro, porque eles não vão falar simplesmente levianamente sem ter uma ideia. O próprio diretor, nessa entrevista, ele ainda falou mais. Ele disse o seguinte: eu penso no que acontece com Adam e por onde o próximo estágio da vida o levará, agora que ele realmente é o He-Man. Isso é bem legal. Isso é interessante porque ele já está abrindo um próximo estágio de filme. Ou seja, a sequência, ele já seria o He-Man, já seria estabelecido ali o que aconteceria dali para frente. Isso é bem legal, ele já tem essa ideia. Ele disse também o que isso significa, o que significa Adam ser o He-Man e como se construirão as relações dele dali para frente. Isso é interessante porque o diretor diz que os relacionamentos, eles são o centro da história. Então, ele quer desenvolver esses relacionamentos. Adam, He-Man, os outros mestres, família real, o núcleo He-Man, o núcleo dos vilões. E muita gente questionou, por que não tem mais personagens no filme? Primeiro que a gente já tem personagem demais. Segundo, o diretor também falou sobre isso. Ele disse que há coisas que eu gostaria de incluir no filme, mas não conseguimos, que seriam aspectos mais profundos dos personagens e mais personagens. Isso aí vem de encontro ao que os fãs estavam falando sobre a falta do Stratos, de outros personagens, Zodak, Abelhão e tudo mais, que na verdade é o Buzz-Off, né? O pessoal chama de Abelhão, mas é o Buzz-Off. Enfim. Né? Mas também não dá para colocar todo mundo. Se ele já tem a ideia de um segundo filme, então a gente vai ver esses personagens começarem a aparecer num segundo filme e quem sabe num terceiro. Porque eu garanto que isso aí já tem um planejamento maior do que a gente imagina. Conforme forem surgindo novas informações, eu trago aqui para vocês. E vocês estão animados? Mestres do Universo chega aí em 5 de junho. Quem vai assistir no cinema? Deixa aqui nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo para todos, vou ficando por aqui e até a próxima.